Sou Evaldo da Assunção, sou médico, fui cirurgião plástico por muitos anos e, paralelamente, eu trabalhei durante muito tempo com uma ciência nova chamada tanatologia, na época, e a qual hoje eu prefiro chamar de biotanatologia. E tudo isso eu explicarei durante essa apresentação. Eu fui praticamente o pioneiro dessa atividade em Minas Gerais e um dos pioneiros no Brasil. É um assunto que muitas pessoas às vezes escutam falar aquela palavra esquisita, aquela palavra engraçada e outras adjetivações, porque não conhecem o que é tanatologia, nem qual o objetivo dessa ciência, dessa atividade. Então, vamos mostrar para as pessoas que se interessarem toda a história básica da tanatologia, nesse panorama histórico que nós vamos fazer. A gente pode dizer que a tanatologia ela teve início na mitologia grega, né? Muitas coisas surgiram dentro da mitologia grega pelos personagens, os deuses, né? Que os gregos antigos veneravam, então tinha muita coisa interessante. Segundo a mitologia grega, no princípio de tudo era o caos, abismo insondável e energia criadora. Uma expressão que a gente pegando a Bíblia, a gente pegando alguns textos da cosmogonia egípcia, da tradição chinesa, nós vamos ver que esse início do universo, né, ele se iguala em todas elas. O que eu acredito que quando uma coisa é repetida por várias culturas sem uma ligação direta, é sinal de que aquilo deve ser realmente a verdade. Então, do caos, né, nasceu a Gaia, que é a Terra, e Nix, que é a noite. São os filhos do caos, né? E de Gaia nasceu o titã Crono, entre outros titãs. O Crono, que é o tempo gerador e destruidor. E também de Nix nasceram dois irmãos gêmeos, Hypno e Thanatos. Então, Crono, que é o tempo, ele era um deus gerador e destruidor. Nós veremos por quê. E de Nix, que nasceram os dois irmãos Hypnos e Thanatos, né? Eles eram dois deuses que criavam, né? Destruíam, mas tornavam a criar. Então, Crono, o mais terrível deles, né? Que é o tempo, ele casou-se com Reia, mas devorava seus filhos, porque havia uma profecia de que um dos filhos que ele tivesse iria destroná-lo, que ele era um dos deuses mais importantes. E, para evitar que isso acontecesse, ele passou a devorar seus filhos. Por isso que a gente diz que ele cria para destruir. Mas um dos seus filhos escapou. Reia, a mãe, né, conseguiu escondê-lo e ele sobreviveu. E realmente ele destronou Cronos e se tornou o maior dos deuses olímpicos. Ele era Zeus. Thanatos é o aspecto perecível e destruidor da vida. Como eu disse, da mesma forma que Nix e Hypnos, ele destrói para regenerar. Enquanto que Crono, ele gerava e logo em seguida destruía, como nós vimos. Então, isso mostra que Thanatos, a morte, não é o fim, mas é uma passagem, né? Uma condição muito bem representada numa escultura que foi feita para a sepultura de um médico inglês que a sua viúva mandou fazer. Ela foi esculpida por Alfred Gilbert em 1907. E essa escultura, que está hoje no Royal College of Surgeons, em Londres, né, ela tem o nome Mors Ianua Vitae,
ou seja, a morte é a porta da vida. Então, confluindo com tudo isso que nós já mostramos até agora. Desde o início, a morte já instigava os humanos. A humanidade, nos seus primórdios, no homem pré-histórico, o homem de Neandertal, de vez em quando a língua dá um nó, né, para falar esses nomes, mas ele, que viveu 130 mil anos antes de Cristo, ele sepultava seus mortos no buraco, no chão, né, e colocava flores, alimentos e o corpo numa posição fetal. Coisa que no Egito também as escavações arqueológicas mostraram que havia a mesma conduta, posição fetal, alimentos e outros objetos. Isso nos mostra que essas pessoas eram enterradas, colocadas no buraco no chão, né, como se estivessem sendo devolvidos para o útero materno, no caso, a Mãe Terra. E com isso, eles aguardavam que esses seres voltassem a nascer. Daí os alimentos, os utensílios e a própria posição fetal em que eles eram sepultados. Então, a tanatologia, eu falei que ela praticamente teve início com a própria, na mitologia e também com as experiências dos homens primitivos, né? O que ela é? A tanatologia é uma palavra que vem do grego, né, de Thanatos, que é o deus da morte, que a gente já falou, e logos, que significa ciência e estudo. Ao pé da letra, nós diríamos que a tanatologia é um estudo para o conhecimento aprofundado da morte. Ela surgiu, né, repetimos, com a própria o surgimento dos humanos, e como ciência, ela surgiu na década de 60. E esse surgimento na década de 60 ocorreu com uma enfermeira que depois tornou-se médica, né, era assistente social também, e que zelando de pacientes em fase terminal da sua doença. Aqui eu faço uma observação, muitas pessoas falam doente terminal, e essa expressão é errônea, porque o nome certo seria doente com a doença o paciente com uma doença em fase terminal. Quer dizer, a doença é que está na fase terminal, não é a pessoa doente. Mas ela, percebendo que essas pessoas tinham um sofrimento muito intenso e que muitas vezes a medicina não tinha solução, ela criou uma unidade dentro do hospital, o St. Christopher's Hospital em Londres, né? Isso em 1967, onde eram internados os pacientes que já não tinham possibilidade terapêutica. Então, pacientes que nada podia ser feito para eles em termos de cura, mas podia ser feito muita coisa em termos de controlar a dor, reduzir os seus sofrimentos, né? Ter um cuidado compassivo com essas pessoas, cuidados espirituais, emocionais, psicológicos, sociais. Então, isso tudo, esse conjunto, ganhou o nome de cuidados paliativos, como nós vamos ver no final dessa apresentação. Mas, a partir disso aí, começou a desenvolver a ideia da tanatologia. Outra personagem importantíssima na história da tanatologia é uma médica suíça radicada nos Estados Unidos, psiquiatra, né, Elisabeth Kubler-Ross. Ela morreu em 2004, mas deixou uma obra incrível. Ela começou um trabalho semelhante ao da Cicely Saunders, né, em Londres, né, cuidando desses pacientes em fase terminal da sua doença, mas também dando uma assistência aos familiares, às pessoas do entorno daquela que estava em fase terminal da sua doença,
ajudando-os a vencer os medos, as angústias, né? E despertar nessas pessoas também a esperança. Ela defendia sempre que havia necessidade de dar uma assistência mais humana a esses enfermos, né? E isso é exatamente o que a gente chama hoje de cuidados paliativos. Ela publicou um livro muito interessante, né, que se tornou, vamos dizer assim, a Bíblia da tanatologia, que é o livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. No mundo inteiro esse livro foi publicado e causou-se uma mudança muito grande no comportamento médico frente à questão da morte. No início da tanatologia, né, alguns livros foram publicados, não objetivamente de tanatologia, mas com assuntos paralelos e que ajudavam muito né, no aprofundamento dos conhecimentos necessários para o exercício da tanatologia. O primeiro deles foi um livro de um autor chamado Raymond Moody Jr., que ele fez uma longa experiência com pessoas que estavam vivendo o que a gente chama de experiência de quase morte. Algumas pessoas falam assim, não, ele teve a morte, mas voltou. Não, a pessoa não chegou a morrer. Ele chegou bem próximo da morte e nesse estágio eles viviam certas experiências que, quando narravam, ninguém acreditava. Achava que era alucinação. Mas ele percebeu que havia coisa muito séria nisso e ele, então, acompanhou muitos pacientes com essa experiência e que narravam para ele os detalhes e ele observava o seguinte, que essas pessoas narravam coisas que aconteciam no momento em que elas estavam numa sala de cirurgia, num leito de hospital, inconscientes, sem a menor possibilidade de ver ou ouvir o que estava acontecendo em redor, mas narravam tudo aquilo que tinha acontecido, às vezes em detalhes muito insignificantes, mostrando que ela realmente estava com o seu corpo imobilizado, né, seus sentidos imobilizados, mas ela estava, por alguma outra maneira, extremamente consciente. Então, esse livro, inclusive, deu origem a um filme chamado Vida Depois da Vida, que é exatamente essas experiências que ele narra do seu livro. É interessante se alguém conseguir encontrar ainda esse filme para assistir. O outro livro foi escrito por um casal de médicos que trabalhavam com pacientes de câncer, né? Era o Carl e Stephanie Simonton. Esse casal, eles observaram, né, que fazendo algumas formas de relaxamento, de meditação e dando alguns exercícios nessa área para alguns pacientes com câncer, eles observaram uma regressão da doença, muitos até a cura. Então, eles continuaram fazendo pesquisas nesse sentido e publicaram esse livro chamado Com a Vida de Novo, que nos ensina a trabalhar nessa área que é muito interessante. Ela encontra muita resistência, o que é natural numa sociedade extremamente tecnológica, extremamente racional, mas é uma coisa que precisa de ser melhor estudada e aprofundada, porque é uma possibilidade muito grande que mostra até o contrário, que as questões psicológicas muitas vezes servem para produzir na pessoa um câncer ou uma doença mais grave. Então, mostrando que o nosso consciente profundo, que normalmente é chamado de inconsciente, mas que eu gosto de chamar de consciente profundo, ele tem um poder enorme, tanto de cura como de formação de doenças. Nos Estados Unidos, como em vários países da Europa, hoje existem muitas unidades hóspices, que são essas unidades hospitalares, mas que também podem ser montadas em casa, não é só no hospital, né, para acolher e
assistir a esses pacientes na fase terminal para que eles tenham uma condição mais humana, mais tranquila, com menos sofrimento até o momento da sua passagem. Esses hóspedes, hoje, existem mas em grande quantidade, mas ainda quantidade insuficiente, porque há um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrando que mais de 56 milhões de pessoas no mundo têm demanda não assistida para cuidados paliativos. No Brasil, foi feito um mapeamento e verificou-se que já existem mais de 240 unidades hóspedes em todos os estados do Brasil, mas isso falta demais crescer e bastante, porque a necessidade e a importância desse trabalho com essas pessoas é enorme. O que atrapalha no Brasil é que não existem leis regulamentando adequadamente os cuidados paliativos. Hoje existem já algumas, mas ainda falta muita coisa a ser feita, né? E o próprio Conselho Federal de Medicina já acolhe esse cuidado paliativo como uma especialidade e que, inclusive, tem normas já muito bem definidas para seu exercício ético. Em 1976, foi fundada nos Estados Unidos uma associação chamada ADEC, que é a sigla de Association for Death Education and Counseling, e da qual eu faço parte. No Brasil, o primeiro livro de tanatologia que foi editado e publicado para o público em geral foi em 1981, um livro que foi escrito, primeira edição, em 1969, nos Estados Unidos. A sua autora é aquela que eu já apresentei, né, a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Esse livro se tornou, vamos usar uma palavra, a Bíblia da tanatologia. Todo mundo que trabalha com a tanatologia, teve esse livro como o primeiro livro para o conhecimento de todo esse trabalho. E ele causou muito impacto na área médica, na área da psicologia, em diversas outras áreas. No Brasil, a pioneira da tanatologia, a primeira profissional que trabalhou nessa área, foi a psicóloga Vilma da Costa Torres, né, que faleceu em 2004, e que nasceu no Rio de Janeiro, e lá ela exerceu o seu trabalho, em 1981, criando o curso de especialização em tanatologia no Instituto de Seleção e Orientação Profissional da Fundação Getúlio Vargas. Entre o período de 1979 até o ano 2002, ela publicou 16 trabalhos científicos. Todos esses trabalhos dentro de publicações estritamente da área de psicologia. E abordando muito a questão da morte com a criança. A Vilma, ela esteve participando num congresso, que eu vou falar sobre ele à frente, e nos deu a satisfação de estar presente, apresentando seus trabalhos, e ela escreveu 2 capítulos para o livro Morte e Suicídio, que foi ditado pela Vozes, né, sobre todos os temas do Congresso. Quando o ISOP foi fechado por circunstâncias locais, ela passou a trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, criando um núcleo de estudos e pesquisas em tanatologia. E esse trabalho ela sempre fazia, contando com a colaboração da sua irmã, Ruth, e de Wanda Guedes. Eu coloquei aqui abaixo o cabeçalho do seu primeiro trabalho publicado, né, que foi no Arquivo Brasileiro de Psicologia, em 1979. O trabalho versava sobre o conceito de morte na criança,
que era a área que ela se dedicava com muito carinho. Mas o trabalho da Vilma, ele ficou muito restrito à área universitária. Ela trabalhava na universidade, professora universitária, então tudo que ela fazia ali dentro, e ela não teve vamos dizer assim, a iniciativa de fazer uma divulgação pública desse trabalho da tanatologia. Então, era alguma coisa que existia, mas poucas pessoas conheciam. Em junho de 1978, eu tive o meu primeiro contato com essa ciência. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era, mas em Belo Horizonte foi realizado um seminário sobre psicologia transpessoal da morte. Eu achei o nome muito curioso, fiquei interessado em saber que seminário seria esse, seminário que foi conduzido por um psicólogo, que depois ficamos muito amigos, chamado Leo Matos, que era diretor do Gompo Transpersonal Institute, na Finlândia, né, onde ele morava, apesar de ser brasileiro e de Belo Horizonte, e com também uma ramificação na Dinamarca. Ele veio, fez essa palestra, trazendo inclusive noções de uma linha da psicologia muito interessante, né, que é a chamada transpessoal, e ele então apresentou esse seu trabalho, e ali me despertou, assim, de uma maneira intensa para a tanatologia. Eu vi que a tanatologia era alguma coisa que precisava de ser muito bem estudada e divulgada, principalmente entre os profissionais de saúde. E entre os profissionais de saúde, principalmente os médicos. Nesse seminário, depois dele, a gente teve algumas outras atividades, inclusive contando com a ajuda de um monge tibetano chamado Fokuda, né, que é budista, que tinha também assim, muita experiência nessa área. E foi muito produtivo para nós essa parceria. Em novembro de 79, eu resolvi publicar um artigo para o público em geral. E esse artigo, que eu dei o nome de A Morte, que chamaria bem atenção, né? Eu publiquei no jornal O Lutador e em dezembro no Jornal da Cidade, um jornal que tinha em Belo Horizonte, de divulgação ampla aos domingos. Então, foi um assunto assim, em Belo Horizonte ele se tornou bastante conhecido e as pessoas viviam me procurando, querendo saber, ter mais informações, né? E eu pesquisei para fazer esse trabalho, dessa apresentação que eu estou fazendo. Foram, na realidade, os 2 primeiros textos publicados para o público em geral no Brasil. Então, eu acredito que foi uma colaboração minha para a divulgação mais ampla. A tanatologia também, ela teve um impulso muito grande com esse congresso, que eu já fiz uma referência antes, que nós realizamos em setembro de 1981, né, na Associação Médica de Minas Gerais. Eu era diretor cultural da associação e resolvi fazer esse congresso lá, e com a ajuda do Leo Matos, do Tokuda e outros psicólogos que já estavam trabalhando na área, a partir dos trabalhos que eu já tinha apresentado, né? Então realizamos, foi um congresso que nós demos o nome de primeiro Congresso Internacional de Tanatologia e Prevenção do Suicídio, que também foi uma parte da tanatologia muito importante, né? E fizemos na Associação Médica exatamente para, vamos dizer assim, tirar qualquer conotação de alguma coisa não tão séria, não tão confiável, né? Porque estava sendo realizado com o acolhimento da Associação Médica de Minas Gerais. Isso foi muito importante. E esse congresso era internacional porque nós conseguimos trazer algumas pessoas de outros países para também apresentar a sua experiência nessa área. Desse congresso, nós fizemos um livro
colhendo todas as palestras feitas, né, montando o livro, e publicamos pela editora Voz em 1984. Eu fui o coordenador geral do livro, como fui do Congresso, e contei com a colaboração da Gislene da Assunção, na época minha esposa, e Arley Bessa, que é um psiquiatra, um médico psiquiatra e psicólogo muito conceituado e de uma pessoa de uma cultura enorme e muito dinâmico. Então, isso tudo contribuiu para nós fazermos um congresso de altíssima qualidade e olha, a frequência, as pessoas que participaram, foi muita gente. Em 1984, eu cheguei à conclusão que era preciso divulgar mais a tanatologia no meio médico. Então eu publiquei os 2 primeiros trabalhos meus, depois publiquei outros, mas os 2 primeiros publiquei numa revista médica chamada Diálogo Médico, tá? A capa do exemplar onde saiu o meu trabalho, meu primeiro trabalho, com o título de Tanatologia e o Doente Terminal. Na época, esse nome era o usual, doente terminal, mas ele não é um nome adequado, porque quem está terminal não é o doente, é a sua doença. Então, o nome certo seria o paciente com uma enfermidade em sua fase terminal. Então, fizemos esse trabalho mostrando a atuação da tanatologia com esses pacientes. Teve uma aceitação muito grande e logo depois me pediram para publicar outro trabalho e eu publiquei com o título de O Profissional de Saúde e o Sofrimento. E depois disso, muitos outros trabalhos eu publiquei, também publiquei muitos livros. Além dos cursos, palestras, participações em eventos de médicos, de enfermeiros, em hospitais e escolas, porque o assunto foi cada vez como uma bola de neve, crescendo e dando muitos frutos. Em 1987, eu lancei o primeiro livro de tanatologia escrito no Brasil por um brasileiro, né? Foi um livro que alcançou até 7 edições, depois, quando foi publicado pela Vozes. Primeiro, ele foi publicado por mim, né, com títulos que partem os que ficam. Depois, a Vozes se interessou pelo livro e fez a sua publicação já com outra capa, com outro formato. E esse livro, como eu disse, ele teve 7 edições. Posteriormente, eu achei que ele estava já precisando de ser atualizado, de ser acrescentado algumas coisas. Então, eu escrevi mais um livro dentro do mesmo contexto e a Vozes publicou também esse livro, que ganhou outro título, para não parecer que era simplesmente uma reedição do primeiro. Ele chamava Sobre o Viver e o Morrer. Ele teve 2 edições muito bem procuradas e divulgadas, de forma que eu acho que foi uma contribuição também muito boa. E hoje, como eu já disse, eu tenho 25 livros de biotanatologia já publicados. No início dos anos 2000, eu criei um grupo chamado Grupo de Suporte ao Luto, com a sigla GSUL, né, destinado a pessoas enlutadas, pessoas que tinham passado por uma perda muito grande e estavam tendo dificuldade em superar a sua dor. Então criamos esse grupo, que no início foi feito num sítio que eu tinha nos arredores de Belo Horizonte e era um lugar muito agradável para esse tipo de grupo. Mas depois as pessoas reclamavam que era mais distante, se não tinha jeito de fazer lá em Belo Horizonte mesmo. Aí passei a conseguir nas livrarias paulinas, eles têm um auditório muito bom, e nós passamos a fazer lá na Livraria Paulinas. No início, eu tinha 2 tipos desse grupo. Um que era feito com uma reunião por semana, às vezes duas reuniões por semana, com duração de 2 horas cada uma.
Mas algumas pessoas, às vezes, diziam que, mas a gente mora no interior, para estar vindo, complicava. Aí eu resolvi fazer uma experiência. E fiz uma experiência de fazer esse seminário, né, esse grupo, num dia, com a duração de 10 horas, começando de manhã e indo até a noite. E olha, o resultado foi surpreendente, surpreendente. As pessoas chegavam de manhã cedo, você sentia o peso que as pessoas carregavam nas costas. Quando saíam à noite, saíam muitas alegres, muitas conversando, agradecendo aquele trabalho que foi feito. E eu fiquei muito entusiasmado com isso e consegui que lá a própria Livraria Paulinas editasse um livro com a metodologia que eu tinha criado para esse grupo. E esse livro foi esse que está apresentado, né? Grupo de Suporte ao Luto, e foi publicado em 2003, também com uma saída muito grande, e continuamos a fazer esse grupo até quando eu resolvi parar, me aposentei, aí esse grupo deixou de existir. Entretanto, já muitas outras pessoas estavam fazendo um grupo semelhante. Eu vou me referir a eles depois. Além do trabalho nosso de Belo Horizonte, São Paulo já estava desenvolvendo um trabalho muito grande nessa área da tanatologia, especialmente com duas psicólogas, Maria Helena Pereira Franco e Maria Júlia Kovacs. As duas trabalharam, tinham um trabalho conjunto, inclusive em publicações de livros, né? E a Maria Helena fundou, lá em São Paulo, o Quatro Estações, Instituto de Psicologia, que dava cursos, fazia grupos também de tanatologia. E, por outro lado, lá na USP, né, a Maria Júlia Kovacs, que é professora da USP, ela, na disciplina de psicologia, ela também teve contribuições importantíssimas, trabalhos publicados, livros e tudo mais. Além delas, né, no Brasil, nós tivemos algumas pessoas também que eu chamaria de pioneiros da tanatologia, porque era um princípio onde não havia muita divulgação. Em 1990, um médico chamado Dr. Zaidaft, que eu não conheci pessoalmente, mas eu tive o seu livro, ele publicou um livro chamado Morte e Formação Médica, que eu achei muito interessante, mas um livro direcionado para médicos, para uma reflexão sobre a questão da morte. Em 1991, Cassorla, uma psicóloga lá de São Paulo, ela publicou o livro Da Morte, Estudos Brasileiros, e dando assim, uma abertura para muitos outros de outros profissionais que estavam também vivenciando todo esse trabalho. Em 1997, a Gislene, que foi uma das fundadoras da Abratan, que é a Associação Brasileira da Tanatologia, que eu tinha criado, né? Ela publicou um livro sobre a morte para crianças. Um livro muito bonito, todo ilustrado, com estilo mesmo para crianças, que teve o título de Pingo de Luz. A editora Vozes que o publicou. E esse livro teve tanta repercussão positiva que foi feito um segundo livro por ela, chamado De Volta à Casa do Pai, como uma espécie de continuação do primeiro. Esses dois livros foram muito utilizados para famílias, né, que estavam com morte em torno de crianças. E foi uma experiência muito interessante. Em 1991, eu resolvi criar uma associação, porque nós já tínhamos vários profissionais, médicos, psicólogos, trabalhando nessa área, querendo ter mais reuniões para a gente discutir, estudar e, enfim, crescer nesse trabalho. E então fizemos a Abratan, demos o nome de Associação Brasileira de Tanatologia, que reuniu vários profissionais que já trabalhavam com a tanatologia, inclusive profissionais de outros estados. Em maio de 1998, né, a Abratan, por circunstâncias, resolvemos terminar com ela e
mesmo pela falta de condições de local, de sede, que a gente não tinha, tudo era improvisado. E como eu estava ainda na diretoria cultural da Associação Médica, eu conseguia que aprovassem a criação do Departamento de Tanatologia, Departamento Científico de Tanatologia, né, que é um dos departamentos da associação. E foi criado, né, isso constituindo-se o primeiro departamento de tanatologia numa associação médica no Brasil. Dele, eu fui presidente por 4 anos. Foi o certificado que eu recebi depois das pessoas que deram continuidade ao trabalho. Em 1998, eu fui admitido como membro daquela associação que eu me referi antes, a EIDEC, né? E em março de 99 eu participei do 21º Congresso Anual dessa associação. Foi realizado em San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos, e foi uma experiência incrível, porque tinha gente do mundo inteiro, e lá eu tive acesso a uma bibliografia enorme que me ajudou muito a crescer bastante nesse trabalho. E esse foi o certificado que eu recebi lá em 1998, quando eu fui admitido na associação. Em Belo Horizonte, muitas psicólogas, médicas ajudaram muito no trabalho, né, que a gente vinha fazendo. É impossível citar todos, porque o número é grande, já era grande, mas eu cito aqui alguns que foram muito significativos nos trabalhos que a gente fazia. O primeiro foi a doutora Gláucia Tavares, que é psicóloga, né, e que fez parte da Abratan. E em 1998 ela fundou uma rede chamada Apoio a Perdas Irreparáveis, API. E em 2001 ela publicou o seu primeiro livro, Do Luto à Luta, baseado numa profunda experiência pessoal. Ela teve a perda de uma filha, isso causou-lhe um impacto muito grande, e ela e seu marido, que é médico, né, também passou a dedicar mais a esse trabalho, e essa associação hoje tem sucursais do Brasil inteiro. E faz um trabalho realmente excepcional, e eu acredito que tem ajudado a muitas famílias a superar perdas, né, principalmente essas perdas de filhos, de pais, gente que está muito próximo da pessoa. Ela contava também muito com a ajuda, e continua contando, de uma outra psicóloga que nos ajudou muito na fundação, tanto da Sotamig, que é a Sociedade de Tanatologia, e depois da Abratan, né? Ao contrário, primeiro da Abratan e depois da Sotamig, que é a Marília Guiar. Ela trabalha até hoje nessa área, com contribuições muito importantes, e ela foi uma das fundadoras, tanto da Abratan como da Sotamig. A Júnia Drummond é uma psicóloga também, que começou trabalhando com a gente, e ela foi uma das fundadoras da Sotamig, lá na Associação Médica, né? E por vários anos ela foi me auxiliar nos grupos de luto que eu fazia. Muito competente, muito dedicada, com uma capacidade enorme de acolhimento das pessoas. E depois que eu parei de fazer os grupos, ela, junto com uma médica psiquiatra, a doutora Maria Alpaturli, que fazia parte também da Sotamig, né, elas resolveram continuar fazendo o grupo, deram um outro nome, mas o grupo era feito lá na Associação Médica, dando uma assistência às pessoas enlutadas. Fora de Belo Horizonte, eu conheci muito pouca gente na época. Eu estou me referindo mais às coisas que aconteceram nesse período de maior efervescência da fundação e crescimento da tanatologia. Tinha, como ele está em plena atividade hoje, um psicólogo de Fortaleza, no Ceará, Haroldo Escudeiro, que ele é um estudioso da tanatologia, e criou, inclusive, o que ele chama de Rede Nacional de Tanatologia,
ele tem também representantes em vários estados e dá cursos, faz congressos e outros eventos e tem dado uma colaboração muito grande para o crescimento da tanatologia e o seu desenvolvimento. Como eu disse, hoje são inúmeros os profissionais nessa área, então não tem mais condição de estar nomeando um por um e também nem os conheço todos mais. Como eu disse, eu gosto de falar que é uma filha da tanatologia, surgiu a medicina paliativa. O que é a medicina paliativa? Hoje é uma área muito importante, né? Porque ela faz aquilo que no início a tanatologia, como tanatologia fazia, né? Que era dar condições melhores de vida para os enfermos sem possibilidade terapêutica. A medicina paliativa, né, foi consolidada no termo e nos seus trabalhos em 1990 pela Organização Mundial de Saúde. No início, era uma atividade voltada para pacientes oncológicos, pacientes de câncer, mas depois verificaram que não era só o paciente oncológico que tinha necessidade desse trabalho. Então, em 2002, a sua abrangência foi ampliada para qualquer doença que ameaçasse a vida da pessoa e que estivesse levando uma condição terminal ou próxima disso. A medicina paliativa, para mim, ela é uma continuidade da tanatologia, mas de uma forma mais ampla, porque ela, vamos dizer assim, ela foi criada dentro da própria classe médica. Hoje, muitos médicos, né, que trabalham nessa área são especialistas na área de medicina paliativa e fazem um trabalho muito bonito, claro que com a colaboração de psicólogos, de sociólogos, de enfermeiros, porque esse trabalho não é um trabalho assim, canalizado numa única direção, ele é amplo. Em 1997, foi criada no Brasil a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. E lá em Minas, né, naquela sociedade que nós tínhamos, a SOTAMIG, houve uma fusão daqueles médicos que estavam se dedicando ao cuidado paliativo, eles passaram a fazer parte da SOTAMIG, porque não havia o departamento de cuidado paliativo. E não havia sentido, porque a tanatologia e o cuidado paliativo, eles se somam, né? Então, o departamento de tanatologia passou a se chamar Departamento Científico de Tanatologia e Cuidados Paliativos da Associação Médica de Minas Gerais, que em 2021 completou 23 anos de existência e nessa época eu recebi essa pequena homenagem, muito pequena no tamanho, né, mas muito grande e muito importante para mim, quando eles me colocam como, reconhecidamente, como um sonhador que fundou aquele departamento científico. E com essa fusão, eu desde 2005 que eu passei a usar o nome de biotanatologia, porque eu acho que biotanatologia é um nome mais expressivo para essa atividade do que simplesmente a tanatologia. Vou explicar melhor. Então, a tanatologia ela foi evoluindo, ela começou, como eu disse, só com os cuidados com o paciente que estava em fase terminal da sua doença, né? Então, pacientes que estavam à beira da morte, vamos dizer assim. E por isso o seu nome foi dado de tanatologia, porque os profissionais trabalhavam com o paciente morrendo, então trabalhavam com a morte praticamente. Mas depois ela foi ampliando a sua assistência, como nós já mostramos, né? E dando assistência aos seus familiares, dando assistência aos próprios profissionais, né? Que fazia esse trabalho, passou a dar assistência e apoio aos enlutados, né? E
não só nisso, mas também uma coisa curiosa, porque o luto é uma consequência de uma perda. Não só pela morte, mas se você tem uma perda de um relacionamento importante, um casamento se desfaz, se uma sociedade comercial também que acaba, né? Um imóvel que pega fogo, você tem uma perda muito grande. Então, tudo isso leva a uma condição também de luto, porque o luto é uma reação às perdas, independente do qual for essa perda. A morte realmente é a maior delas, mas as outras também são perdas muito grandes e que causam muito sofrimento para a pessoa. Então, a biotanatologia, né, ela passa a ser uma ciência, um trabalho que pode trabalhar também com essa pessoa sem ser uma questão somente voltada para a morte, né? Isso por quê? Porque o medo da morte é o medo da vida. E ter medo da vida, né, é uma condição que a tanatologia pode ajudar muito a resolver. Então, o nome biotanatologia, simplesmente eu acrescentei o prefixo bio, que significa, que vem do grego, vida, né? Então, seria biotanatologia, a ciência da vida com aquilo que nós aprendemos e conhecemos da morte. Por isso, o nome que eu passei a dar a esse trabalho. A biotanatologia tem uma importância muito grande para a medicina, porque ela contribui enormemente para a humanização do trabalho médico. Por que eu digo humanização? Porque com esses conhecimentos e com esse tipo de trabalho, o médico já passa a perceber com mais intensidade, com mais clareza, que o enfermo não é um boneco estragado, ele é uma pessoa, um ser humano, como ele mesmo, o médico, o é, né? Então, que ele precisa de tratá-lo como um humano e não como um boneco estragado. Um boneco você mexe, faz o que você quer e resolve lá os defeitos que ele tem. O humano é diferente. O enfermo não é uma coisa dividida em partes. Então, eu vou tratar do fígado dessa pessoa, vou tratar do pulmão. Não. O enfermo, ele é um conjunto, porque qualquer doença tem o seu componente orgânico, mas tem o seu componente psíquico, tem o seu componente espiritual, tem o seu componente social, enfim, ele é um conjunto. E esse conjunto tem que ser bem tratado, porque só quando nós tratamos todo o conjunto, nós conseguimos o resultado satisfatório para aquele problema que o paciente apresenta. Com isso, o médico deixa de ser um mero leitor de gráficos e apertador de botões, né, que infelizmente tem muito médico que passou a fazer medicina baseada na alta tecnologia. E a tecnologia, ela quase que isola o paciente do médico. Hoje faz medicina até por telemedicina, quer dizer, eu faço uma consulta de uma pessoa pelo computador ou por um celular. Em certas situações é até compreensível, até eu diria que é válido, mas isso não pode se tornar uma situação comum, porque nada substitui o contato pessoal entre o médico e o enfermo. Então, a biotanatologia, ela dá aos profissionais de saúde, né, uma condição melhor para ele se relacionar, inclusive, com a morte e as perdas do outro e as dele também. Então, as áreas da atuação da biotanatologia hoje, elas estão mais ou menos elencadas nesse grupo. Ela dá assistência ao enfermo, ela dá assistência aos familiares do enfermo, ela dá assistência aos profissionais. Aqui um detalhe importante, porque, como eu falei anteriormente, o médico muitas vezes tem uma relação com a morte muito ruim. Tem médico que não gosta nem de conversar sobre a morte. Isso faz com que ele fique num conflito, porque ele constantemente tem que deparar com a morte.
Então, a biotanatologia, os conhecimentos da biotanatologia servem também para ajudar esses profissionais a não se deprimirem, não ficarem em estafa, né, por causa dessa relação que ele tem com frequência com a morte. Ela passa eu estou falando dos médicos, mas eu quero estender isso a todo profissional de saúde, a enfermagem, né? Até os próprios funcionários de um hospital, eles têm essa mesma problemática. Então é preciso que eles também sejam bem preparados nessa relação vida-morte, porque isso vai ajudá-los a viver melhor, estando convivendo com a morte com frequência. A assistência aos enlutados, que eu já falei, o grupo de luto é uma das possibilidades. A assistência em catástrofes. Um biotanatólogo pode dar uma contribuição muito boa numa grande catástrofe, porque ele vai acompanhar os familiares das vítimas, ele vai ajudar as próprias vítimas que estão chocadas com as coisas que lhe aconteceram. Então, a biotanatologia, ela tem a sua presença garantida nessas situações. Eu criei também, essa foi uma criação que eu tive muito cuidado em fazê-la, mas que, infelizmente, ela não teve a repercussão que eu esperava. E eu entendo por quê e vou dizer por quê. É aquilo que eu chamo da sala de solidariedade. A sala de solidariedade seria uma sala a ser instalada em qualquer hospital, principalmente aqueles que têm um atendimento de urgência grande, onde a morte ocorre com muita frequência, onde chegam pessoas graves, as pessoas às vezes que chegam e morrem no hospital, e depois vem a família para saber, né, se aquela pessoa que estão procurando, se por acaso deu entrada no hospital e tudo mais. Eu trabalhei no pronto-socorro de Belo Horizonte durante mais de 30 anos. Então, eu conheci muito bem essa dinâmica de um hospital de pronto-socorro. Na época, o hospital tinha uma estrutura mais simples, e o que acontecia? Chegava lá uma família, olha, nós estamos procurando fulano de tal, por acaso ele deu entrada aqui com algum problema? Aí o funcionário, um leigo, lá pegava as fichas de admissão, aí encontrava, sim, fulano de tal, isso é assim, com tal idade. Pois é, essa pessoa já chegou aqui sim, mas ela chegou e morreu logo em seguida. Assim, dava notícia, né, com a maior naturalidade, como se eu estivesse só dizendo para a pessoa que sim, a pessoa está ali dentro, vai lá dentro. Isso provocava na família, às vezes, um choque enorme. Algumas pessoas perdiam o controle completamente. Eu atendi várias pessoas no pronto-socorro com mão machucada, cabeça machucada, porque a hora que tinha essa notícia, ele saía desesperado, gritando, por que isso aconteceu? Isso não podia acontecer. Dava soco nas paredes, dava soco em portas de vidro, quebrava o vidro, machucava. Era mais um paciente para ser atendido. Então, a sala de solidariedade é uma sala que deveria ter num lugar mais tranquilo, mais afastado. Qualquer pessoa que fosse receber uma notícia dessa, mesmo que não fosse um acidentado, mas alguém que estava internado e faleceu, chamava-se aquela pessoa para aquela sala e um profissional da biotanatologia iria dar a notícia para aquela pessoa, né, mas cercada de todos os meios necessários para acolher toda a angústia, todo o choque que aquela pessoa ia viver. Por isso que eu dei o nome de Sala da Solidariedade. Infelizmente, no pronto-socorro de Belo Horizonte, por exemplo, eu tentei colocar essa sala, não consegui. A alegação sempre nós já não temos espaço suficiente para destinar uma sala para isso. Porque a visão que se tem do hospital é que ele tem que ficar simplesmente voltado para tratamento dos pacientes. Eles se esquecem que a família dos pacientes tem também que receber um tratamento, e um tratamento, às vezes, bem trabalhoso, né, mas em condições adequadas.
Infelizmente, eu não consegui convencer suficientemente aos diretores do hospital, nas várias vezes que eu conversei, tentei, e acabou que o tempo passou, eu me aposentei e não mexi mais com isso. Mas deixei, inclusive, escrevi um texto sobre a Sala da Solidariedade, mostrando tudo que devia ser feito, como devia ser feito, e deixei em alguns hospitais. Não sei se aquilo, por acaso, foi para algum lugar que deu andamento a criação dessa sala. Mas fica aqui a proposta para que se reveja essa situação. E, finalmente, a biotanatologia tem seu lugar também dentro dos psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, quando eles estão lidando com pessoas que passaram por perdas muito significativas, seja ela qual for, né? Então, é uma área também importantíssima para a biotanatologia. Quais são os benefícios para quem faz a tanatologia, a biotanatologia? Ela é um importante coadjuvante para o trabalho pessoal, para que eu possa compreender melhor o outro. Quando eu aprendo a lidar com a morte, seja a morte do outro, seja a minha própria morte, eu passo a ter mais compreensão pelos problemas do outro e os meus próprios problemas. Então, isso me ajuda muito. Então, isso me ajuda a compreender a minha realidade e compreender a realidade dos outros, a realidade que eu sou um ser finito, que eu estou vivo, ótimo, que maravilha, mas que a qualquer momento a minha vida pode terminar. A vida é como a chama de uma vela. Um sopro é suficiente para apagá-la. Então, a biotanatologia também nos ensina a relacionar com as perdas. Eu sempre digo que quem aprendeu a relacionar com a grande perda, que é a morte, as perdas menores, ele vai tirar de letra. Não vai ter problema para lidar com elas também. Então, a biotanatologia também presta benefícios muito grandes para quem a conhece, quem a estuda e quem a pratica. Eu concluo com essas 3 frases, uma de Guimarães Rosa, que ele dizia nos seus livros, a gente não morre, fica encantado. Montaigne nos deu uma frase que eu acho que ela é essência do trabalho da biotanatologia. Ensinar a morrer é ensinar a viver. É o que eu acabei de falar. Se você aprende a lidar com a morte, seja a sua própria, seja do outro, você vai aprender a viver melhor e ajudar o outro também a viver melhor. E a última é uma frase minha, né? Um pouco mais extensa, porque ela condensa todo um pensamento que eu tenho, que a morte não existe, exceto para quem não acredita na vida. E a vida não é esse tempo fugaz da existência física, não é só a nossa existência física. A vida é a nossa imortalidade na eternidade de Deus, que nos criou por amor. E por amor se cria para a vida, nunca para a morte. Por isso, a morte é a passagem para a vida. Morte, né? Aquela estátua que eu falei no início dessa apresentação. E a vida a que eu me refiro, que é a passagem para ela, é a vida em sua plenitude. Nessa vida, nós temos uma vida, vamos dizer assim, parcial e incompleta. Só a morte nos leva para a vida em plenitude. Assim penso eu e assim gostaria de compartilhar com vocês esse meu pensamento. Chegando ao fim, eu quero convidar a todos que assistirem esse vídeo que conheça outros vídeos nossos que tem no YouTube. Basta clicar naquele link que está em cima, ou então, abrir no YouTube, tem aquela parte lá de busca, né? É só clicar meu nome, Evaldo da Assunção. Certamente vão aparecer
as palestras todas que eu já tenho colocadas lá. E eu pretendo, né, continuar ainda colocando mais algumas, porque eu fiz muitas palestras na minha vida, né? E muitas dessas palestras não eram palestras técnicas, médicas. Fazia, sim, é claro, como profissional que eu era, mas eram mais palestras para crescimento pessoal, para conhecimento das coisas. Então, eu resolvi, agora que eu estou aposentado, transformar essas palestras, que era apresentação pessoal minha, né, em vídeos, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode assisti-las. Então, vocês estão convidados, né, a assisti-las também, porque tem muita coisa que eu acredito que será interessante. Muito obrigado e espero que aproveitem bem daquilo que conversamos aqui hoje.